7 doenças que podem ser causadas por alteração na tireoide. Problemas hormonais, tanto no hipotireoidismo, que é o tipo de alteração mais frequente, quando a tireoide não produz de maneira adequada os seus hormônios, quanto no hipertireoidismo, excesso de hormônios da tireoide, quando ela produz muitos hormônios, muito T3 e muito T4. Então, preste atenção nisso, porque é a minha rotina pegar alterações causadas pela tireoide por distúrbios hormonais. E muitas vezes esses distúrbios nem deveriam acontecer. Essas doenças muitas vezes poderiam ser evitadas com o diagnóstico precoce e o tratamento correto desses problemas na tireoide. Obviamente que essas doenças aparecem com o tempo, não é de um dia para o outro. Então, se você teve o diagnóstico de problema na tireoide, não precisa se assustar. Isso só acontece se você não fizer o tratamento correto ou se você tiver a doença e não souber que tem, que é o caso de muitas e muitas pessoas que acabam tratando outras alterações sem ter uma avaliação da parte da tireoide. Beleza? Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, especialista na tireoide e vou fazer uma meta para esse vídeo aqui de 7.000 likes, 1.000 likes para cada dica que eu vou dar aqui. Começando a nossa lista, e a número 1, alteração no colesterol. Porque os hormônios da tireoide são fundamentais para o nosso metabolismo. Se você tiver, principalmente aqui no hipotireoidismo, uma redução desses hormônios, você pode ter o aumento do colesterol ruim e aumento dos triglicerídeos. Cerca de 20% dos pacientes que não fazem um tratamento adequado, que não estão no controle terapêutico, ou das pessoas que têm a doença e não sabem, podem ter um aumento. Então, vocês estão vendo a importância aqui de você saber e ter o tratamento correto. Como eu falei, 20%. Todas essas doenças aqui, obviamente, não vão ser em 100% das pessoas que têm alteração na tireoide ou que não sabem que tem, tá bem? Então, 20% pode ter alteração no colesterol. E aqui vale para aquela pessoa que sempre teve colesterol bom, né? Muitas vezes ganhava até os parabéns do médico, tá tudo certo. Uma vez uma paciente falou isso para mim, todas as consultas eu ganhava parabéns e agora o colesterol aumentou, eu não alterei nada na dieta, continuo fazendo exercício físico e nesse caso, né, tava com uma alteração da tireoide. Então sempre tem que investigar, principalmente aquela pessoa que tinha um colesterol bom e que não fez nenhuma modificação que justifique. Número 2, já que a primeira doença é mais frequente em quem tem a redução dos hormônios, essa é mais frequente em quem tem o excesso dos hormônios da tireoide, o hipertireoidismo, inclusive é um fator de risco. Qual é? Osteoporose. Por quê? Quando você tem um aumento dos hormônios da tireoide, do T3 e do T4, o que acontece? Você tem uma frequência muito maior de osteoporose, pode acontecer uma desmineralização dos ossos. Os ossos podem ficar fracos. No hipertireoidismo tem que ter uma atenção especial para os ossos, porque a frequência de osteoporose aumenta. E esse tratamento aqui de osteoporose, além de você utilizar medicamentos, fazer condutas, né, se for o caso, para a saúde dos ossos, para o fortalecimento, é fundamental tratar a parte da tireoide, tratar a causa. E a número 3, isso aqui é muito interessante, pode acontecer tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo, que é a alteração na pressão. Alterações na tireoide podem causar o que se chama de hipertensão secundária. Você tem a pressão alta devido a uma alteração hormonal. Só que as características são diferentes. No hipertireoidismo, vai ter o que se chama de hipertensão sistólica. O primeiro número ele vai ficando mais distante do último. Por exemplo, 16/9, 160/90. Tem o que se chama de hipertensão sistólica. O primeiro número ele aumenta bastante. E no hipotireoidismo tem o que se chama de hipertensão diastólica. O segundo número ele pode aumentar. Por exemplo, 12/9 ou 120/90. O 90 já caracteriza a hipertensão. Então, sempre prestar atenção. Teve um paciente até que falou, eu vejo que muitos falam isso, parece que os números estão se encostando. Por quê? Porque
o segundo número pode começar a subir, causando a hipertensão diastólica. E agora, o que você tem que saber? Que os hormônios da tireoide, eles participam do relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, se você tiver alguma alteração, tanto para mais quanto para menos, pode causar a pressão alta. Número 4, arritmias cardíacas. Já que eu falei da parte do coração, e aqui você tem que saber que os hormônios da tireoide, né, o coração também tem receptor para os hormônios. E o que acontece? Na falta dos hormônios da tireoide, no caso do hipotireoidismo, pode ter o que nós chamamos de bradicardia, batimentos cardíacos menores do que 60. No excesso dos hormônios da tireoide, no hipertireoidismo, pode ter a taquicardia, batimentos maiores do que 100. E muito importante falar que alterações de excesso desses hormônios podem causar algumas arritmias, como é o caso da fibrilação atrial. Então, se você teve o diagnóstico, está sentindo palpitação, pode ser um sintoma de excesso dos hormônios da tireoide. Também demanda uma avaliação. Pro final eu vou falar como é feita essa avaliação dos hormônios, mas se você tiver algum sintoma de palpitação, pensa na tireoide, que muitas vezes você vai dar uma volta aí, vai em cardiologista, vai fazer exame disso, daquilo, e na verdade você tá com uma alteração da tireoide. Esse é o meu dia a dia, isso acontece com muita frequência, porque é um sintoma bem marcante, né? A pessoa vai procurar ajuda, tô sentindo que meu coração tá palpitando, então presta atenção na tireoide. Número 5, alterações como depressão, ansiedade, irritabilidade, e aqui também vale para os dois extremos, tanto na falta dos hormônios da tireoide, quanto no excesso. Na falta, no hipotireoidismo, você vai ter uma tendência maior à depressão. Você vai ter uma predisposição maior para esse tipo de alteração. De novo, lembra que eu falei no início do vídeo, não significa que 100% das pessoas que têm alteração na tireoide vão ter depressão ou irritabilidade. Muito cuidado aqui nessas alterações que eu estou falando. Isso aumenta a frequência, mas não é 100%. Então, no hipotireoidismo, você vai ter uma chance maior de desenvolver depressão ou piorar uma depressão que já existe. E no hipertireoidismo, você vai ter uma chance maior de ter transtorno de ansiedade ou piorar uma alteração que já existe, irritabilidade também. E o número 6, inchaço. Não é uma doença propriamente dita, mas é um sintoma muito marcante da redução dos hormônios da tireoide. E aqui eu não falo inchaço nas pernas, pode ser inchaço, inclusive, na face. Então preste muita atenção. Se você está com esse sintoma, tem que avaliar também a parte da tireoide. Tem uma alteração marcante, que é a que nós chamamos de edema sem cacifo. Aquele inchaço mais duro, quando você coloca o dedo, não consegue comprimir tanto. No linguajar médico, é isso que eu falei do edema sem cacifo, fica aqui a tradução. Número 7, e última doença relacionada com a alteração dos hormônios da tireoide, que é a insuficiência cardíaca. Nós já vimos que alterações na tireoide podem alterar a pressão, podem alterar os batimentos cardíacos e também podem aumentar a frequência de insuficiência cardíaca, de coração fraco. Então sempre também tem que avaliar a parte da tireoide. Você que está assistindo e tem problema na tireoide, você tinha alguma dessas alterações no diagnóstico, quando descobriu, ou ainda tem? Escreve nos comentários, que eu sempre gosto de ler. Também coloca uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu vou fazer mais vídeos como esse. Eu falei que eu ia explicar sobre os exames, o TSH e o T4 livre, também outros exames como o anti-TPO. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso e deixo aqui como sugestão para você olhar agora. Um abraço, até a próxima!